Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Senhoras, senhores, boa noite. Mais uma vez, com muita alegria que volto aos trabalhadores de Jesus. Já disse várias vezes, vou repetir. Quem vem aos trabalhadores de Jesus, volta. Porque encontra aqui esse clima fraterno, amigos, companheiros, que a gente não vê todo dia. Mas quando a gente se encontra, sente aquela alegria, aquele prazer, né? Não vou nominar, porque poderia esquecer alguns. Mas, entre tantos, o Jailton, né? Essas músicas do Jailton falam tão fundo em nossos corações. Eu costumo ouvir as palestras aqui dos trabalhadores aos domingos, em Niterói. Muitas das vezes ouço o Jailton, às vezes os jovens aqui também cantando. É uma alegria estar nessa casa. Responsabilidade grande, né? Porque nós vamos falar de espiritismo, o espiritismo e o espírita. E a gente, em primeiro lugar, imagina, me digo espírita, verdadeiramente serei? Pergunta que fica no ar, né? Então, roga a Jesus, esse mestre divino, que venha em meu encontro, me ajudando, né? Para que eu possa, de alguma forma, levar sua mensagem da melhor maneira possível, dentro, logicamente, das minhas limitações, diante de oradores extraordinários que a casa tem, né? Flávio Scali, Paulo Jorge, aqui a nossa Carmen Silveira, Marcelo Turra, né? Mas de vez em quando, o Papai do Céu manda o Francisco Rebouças para balançar um pouco, né? Então, nós estamos aqui com a boa vontade, com certeza, os bons amigos desta casa, onde me amparar, me ajudar, me intuir, me inspirar, para que a gente possa conversar sobre espiritismo. Bom, nós vamos começar, e tal, até o final, terminar com o Evangelho, né? Porque pensando eu como falar, ouvi aquela vozinha daquela benfeitora amiga, meu filho, o remédio para todos os males da humanidade está no Evangelho. Todos os males, inclusive os físicos. Porque a grande maioria dos males físicos partem do nosso intelecto, né? Nosso cérebro ainda é em desequilíbrio com as leis divinas. E a gente começa dizendo desta forma, o que está lá no Evangelho, no capítulo 1, no item 7, que o Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Ora, Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la. Mas que lei Jesus não veio destruir? Que lei ele veio cumprir? A lei em vigor na época, a lei mosaica ou a lei divina? Ainda mal interpretada pelos homens naqueles dias e hoje ainda. Também o Espiritismo vem dizer para nós espíritas: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É a gente, execução na lei cristã. A lei que o Cristo veio nos trazer, porque ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o Espiritismo vem dar execução a essas leis cristãs, essas duas, né? Que engloba, obviamente, todas as demais. Então o espírita é aquele que deve cumprir a lei cristã.
Mas, como eu disse, como espírita, estarei eu realmente cumprindo a lei cristã? Mais à frente nós vamos encontrar, no capítulo 1, item 7, aliás, no capítulo 23º, item 17, o Espiritismo vem realizar na época prevista, 160 anos para cá, né? As promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Vejam, o cristão espírita precisa, para cumprir a lei da execução, a lei cristã, de destruir os abusos. Os abusos que ele, o cristão, o espírita, comete. Mesmo que a lei me guarde, me dê autorização, e muitas vezes eu sei que não é bem assim, não devo proceder com meu próximo desta forma, mesmo que a lei esteja dizendo, a lei do homem, me dando razão. Mas entre a razão e a necessidade, devo eu prestar atenção na necessidade, como aquele caso do Chico Xavier, que uma senhora estava tratando de maneira não educada, e o Chico pergunta a Emmanuel, mas o senhor não acha que eu tenho razão nesse caso? E o Emmanuel vai dizer para ele, sim, Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Então, entre sua razão e a necessidade dela, a lei da caridade diz que nós devemos abrir mão da razão, ceder ao necessitado aquele espaço. Porque depois esse espaço vai voltar para você, porque você tem razão. Então, precisamos destruir os abusos que nós cometemos para seguir o melhor da execução, a lei cristã, que o Espiritismo diz que veio para isso. Continua no Evangelho, no mesmo item, os Espíritos dizem, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Nós espíritas não temos dúvida disso, né? Como católico que era, eu tinha muita dúvida disso. Comunicar o mundo espiritual com o mundo físico, que conversa é essa? Como? Nunca vi ninguém. Aquela coisa, né, de alguém que desconhece. Alguém que falava mal do que não conhecia, do desconhecido. Hoje posso confessar isso. Não são todos os católicos, mas eu, sim, tinha problema com o espiritismo e dizia que era coisa do demônio. Então, aquele que se dizia espírito perto de mim, eu disse, Deus me livre e guarde, não quero nem assunto com ele. Entendia dessa forma o espiritismo por desconhecer e por ignorância. Ora, onde já se viu uma pessoa idônea, adulta, falar do que desconhece? Isso é grave, sério, feio. Né? Até o dia que Papai do Céu, como digo, sempre tem solução para tudo, me colocou diante de mim algo que me fez falar hoje do demônio. Tudo que espiritismo era coisa do demônio, agora estou eu aqui, falando de coisas do demônio. Bonito para minha cara, né? E para aqueles que viram eu falar mal dessa doutrina. Então veio o espiritismo através de prova irrecusável, provas inúmeras, essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Quantos espíritos estão aqui agora que nós não estamos vendo, a não ser aqueles videntes? Estão aqui presentes, sim, Senhor. E continua ele dizendo, ele, o Espiritismo,
Nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. Hoje eu vejo isto, não tem como negar mais. Não estou contra o catolicismo, que me deu muita base de fé. Muita fé, realmente tinha. Lógico que aquela fé, sem uma base que hoje eu tenho o espiritismo para crer, mas eu tinha muita fé. Então, tanta fé tinha eu que um dia levei minha filha à Aparecida do Norte, porque fiz a promessa, como se a Aparecida não conhecesse minha filha. Precisasse levar lá. E outras coisas tantas. Tinha fé, sim. Mas o Espiritismo veio aclarar para nós essa nossa fé, muitas das vezes cega, fé que ainda não usou de toda a capacidade, possibilidade de raciocinar que temos. O Evangelho segue nos dizendo: é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Na maioria das vezes, falsamente interpretado. Sim, senhor. Pelas forças contrárias. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Mas é algo impressionante que o Espiritismo faz com a gente em termos de religião. Por falar em religião, a doutrina espírita nos diz que o Espiritismo nada fala além do que o Cristo falou. Não inventou nada, apenas explica o que o Cristo, nos trouxe. E para o católico é religião, para o protestante é religião, para o espírita, a espírita diz que o espiritismo não é uma religião. Então o espiritismo não nos leva a Deus, o criado ao Criador? Leva então a religião, sim, senhor. E alguns utilizam até esses argumentos trazendo o livro da codificação, interpretando por um lado, esquecendo os outros lados, que também tem, está lá. Sim, senhor. Religião não formal. Nós não temos aí aqueles caras hierárquicos, aquela coisa toda de outras religiões, não. Isso não é religião. Isso é a criação do homem. Mas a ligação do Espiritismo nos leva o criado ao seu Criador, o filho ao seu pai, é a mesma religião das outras, não modificou nada, apenas explica. Por que não é religião? Porque não tem uma estrutura hierárquica. Isso não é religião, isso é coisa do homem. Estão falando de essência, do que o Cristo ensinou. É isso que o Espiritismo prega. Mais à frente, no mesmo capítulo, nós vamos ler: o Espiritismo nada ensina ao contrário do que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Não modificou nada, não inventou nada, porque não é. Por que não é religião? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Para isso que o Espiritismo está aqui, para nos preparar para o nosso momento futuro, porque estamos na Terra todos de passagem, somos espíritos a caminho da perfeição. Estamos neste planeta, amanhã estaremos em outro, façamos por onde? Jesus Cristo já habitou um planeta ao nosso nível, porque ele não foi criado perfeito, e hoje o Espírito que nós conhecemos mais completo, modelo e guia para todos nós.
Então, nós um dia chegaremos lá, através do nosso esforço, através de tudo que o Espiritismo nos propõe fazer. Vamos continuar com o Evangelho para entender nossa doutrina. Depois a gente fala de espíritos, de espíritas, né? No capítulo 24, não ponhas a cadeia debaixo do alqueire, nós vamos encontrar. Repetindo aquilo que nós já dissemos anteriormente, que o Espiritismo vem a realizar no momento previsto essa transformação que é o entendimento do cristianismo. Também ele, portanto, tem de combater, o cristianismo combateu o paganismo, aquelas situações complexas de outrora. Também o espiritismo tem de combater, mas o tempo das lutas, das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe está o termo. Então, os problemas que o cristianismo enfrentou para se instalar foram de guerras absurdas, problemas seríssimos. O problema do espiritismo agora é moral, né, como ele diz aqui. Combater, mas o tempo das lutas, das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as, aspas, guerras que o espiritismo tem que enfrentar. Inclusive contra o próprio espírita. Por quê? Porque eu, como espírita, tenho muitas coisas a combater em mim. Tenho que travar guerra do bem, que já possuo, em quantidade bem pequenininha, e do mal extraordinariamente estabelecido em mim, dos milênios vividos, né? Desrespeitando a lei divina. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, que o Consolador prometido por Jesus, o espiritismo, é o cristianismo redivivo, retificado, que tirou tudo que não pertencia ao cristianismo, enxertado por nós próprios. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Não dependo de ninguém, de nenhum ser hierarquicamente superior a mim em termos religiosos. Sem constrangimento ou coação, sem rituais, sem símbolos, sem convenções, sem exigências, e sim, o incentivo ao indivíduo para buscar a sua própria transformação íntima. O espiritismo é apenas isso. A doutrina cristã, rede viva, pura, nos mostrando o caminho, sem constranger ninguém, sem precisar de vestimentas tais, apenas a vestimenta nupcial que a gente deve utilizar, que é a nobreza dos sentimentos puros, da simplicidade, da humildade. É esta a vestimenta que a gente precisa para entender, vivenciar o espiritismo. Continua. O espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Sou testemunha disso. Entender reencarnação para mim era algo, aspas, impossível. Claro que impossível na minha cabecinha, tanto era possível que hoje eu entendo. Uma vontade de entender, procurar explicações, estudar. Então hoje o espiritismo projeta, como os espíritos falam aqui, uma imensidade de luz sobre pontos antigamente obscuros. Só alguém que conhecia, só alguém
que podia tomar conhecimento, e tudo que alguém perguntasse já se tinha uma resposta. São coisas de Deus, mistérios divinos, e a gente tinha que sossegar, né? Mas que pai é esse que tem tanto mistério para o pobre filho dele? Não quer que o filho o siga naturalmente, porque se quisesse facilitava e não escondia. Não é assim? Continua lá, o Evangelho. Não a lança, porém, inconsideradamente. Essa luz que o Espiritismo dá, não é inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideravam as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que, se for tornando oportuno a fazê-las, sair da obscuridade. Então, nós, ser humano, já deveríamos estar num patamar tecnológico, intelectual, moral, mas muito, muito distante do que estamos ainda. Embora a gente considere a humanidade intelectualmente avançada, não está tanto assim, não. Éramos para estar muito mais. Mas os espíritos não podem trazer certas coisas para a gente, porque a gente vai abusar. Éder Freire esteve aqui falando semana passada, eu acho, né? Da mídia. Facebook, Twitter, e por aí vai. Meu Deus do céu. Olha só, uma ferramenta que veio para nos facilitar. E o que a gente faz dessa ferramenta? Então, outras coisas mais que a gente já poderia estar usando aqui, ainda não chegaram por isso. Moralmente, os espíritos ainda não podem nos trazer. E são inúmeras. Nós já tivemos a bênção da internet, que chegou de uma hora para outra. E o que se faz da internet? As mídias sociais aí, o que se faz delas? Entre aspas, mente-se. Na grande maioria. A gente só mostra o lado bom, positivo, do que nos interessa. O que nos interessa a gente vai e muda, joga o negativo. Ah, Francisco, vai ter distribuição de bolsa sábado no Trabalhador de Jesus. Aí eu jogo a mente, sábado eu estou assim, estou assado, já jogo para o lado, às vezes não estou não. Então, na minha conveniência, eu vou e utilizo a mídia, mostrando o que sou, o que ainda não consegui ser. E desespero o outro, que me vê tão bem, mas não é possível, Francisco. A pessoa fica crente que o Francisco é aquele, da mídia, não sabendo que da mídia ele não tem nada daquilo. Tudo vendendo, né, produto falso. Francisco, que aqueles que vivem com ele conhece, não vai para a mídia, porque ele não deixa. Continuam os espíritos. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ele mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Tanta coisa que a gente já podia estar utilizando aqui, que os espíritos ainda não puderam nos passar. E às vezes, até intelectualmente, nós teríamos condições, mas moralmente ainda não temos. Precisamos utilizar as coisas que nos chegam de forma positiva para o bem e não de forma negativa para o mal. Porque a gente diz, o que é bem? O que é bem para você não é bem para mim, bem e mal isso não existe. Quem disse que não? Jesus já nos disse lá no Evangelho, há 2020 anos atrás, não é? Que não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou a Mamon. Então, tem que ter alguma coisa de diferente, como não?
que é bom para mim não é bom para o outro? O que é bom para mim é bom para o outro, sim. Eu aqui dou um jeito de não ser. Seguem os espíritos. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. Não é por isso, não. Bem que eles gostariam. Segue lá. É porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação desta outra, da outra novidade. Então os espíritos estão esperando a gente se credenciar moralmente, para que a nossa terra possa dar um salto quântico em termos de tudo, intelectual e moral, dependendo de cada um de nós. Porque eu não sou melhor para alguém, porque esse alguém não é bom para mim. Sempre essa desculpa, sempre o outro. Meu problema é o outro. Se o outro fosse assim, eu não seria desta forma. Nunca digo que o outro é assim por minha causa. Sempre o outro me causando prejuízo, nunca benefícios. E eu, naturalmente, só dou coisas boas para ele, né? Então, quando a gente nos preparar para receber do mundo espiritual aquilo que eles têm para nos trazer, para melhorar nossa vida em todos os campos, todos os itens, receberemos. Quando vai ser o dia em que a gente vai olhar para a mão assim, falar com o outro sem precisar de aparelho nenhum? Isso não é impossível. Quando a gente vai poder ouvir agora minha filha em Londres: Cristiane, está assim, está chovendo aí? Ela vai, tá, pai, está assim assado. Quando? Isto não é impossível, não, senhor. É porque se eu souber dessas coisas agora, aí eu vou fazer cada arte, né? Isso não é impossível, e já era para a gente estar fazendo assim, hoje em dia. Como antigamente, se alguém dissesse que eu ia falar com uma outra pessoa no Japão, com um aparelhinho na mão, eu ia dizer: você está ficando louco. Cadê o fio ligando? Não é assim? Então tem coisas que a gente pode ter certeza absoluta que ainda não chegou por culpa nossa. Facilidades imensas. Portanto, a doutrina espírita espera de cada um de seus profitentes uma conduta adequada a tudo que ela nos ensina. Só isto. Não vai pedir para o Francisco aquilo que ela não me explica, não me esclarece. Jesus não vai esperar de mim coisas que estão além da minha capacidade de realizar. Mas Ele espera de mim tudo que eu já posso fazer, tudo que eu já conheço, tudo que, entre aspas, eu tenho conhecimento, embora ainda não sei, porque a diferença em ter conhecimento e saber, como Deus diz o Paulo de Tarso, né? Não basta saber, é preciso saber como convém. Esse é o problema. Eu tenho conhecimento, digo que sei, ainda não sei. É preciso saber como convém. E se a doutrina espírita solicita da gente algumas coisas, a gente pode lembrar, e os espíritos nos trazem inúmeros apontamentos. Por exemplo, nos dizem que ser espírita é constituir-se em um núcleo de ação edificante. Um núcleo, um centro, uma potência de ações edificantes no lar, na sociedade.
ações dignas, respeitosas, éticas, cristãs. Nos fala que é preciso entender, nós espíritas, que fomos chamados para exercitar os ensinamentos de nossa doutrina na prática diária e não no palavreado. Mas falando, meu Deus, é um santo, rapaz. Mas na prática, não pergunte para o pessoal, né? A família não, porque aí vai ser um desassossego danado. Então, o espírita precisa entender que foi chamado para exercitar os ensinamentos de nossa doutrina na prática diária, no dia a dia, com o pessoal que está ali do lado. Papai, mamãe, nossa filha, esposa, né? É com aqueles ali. O Francisco, na casa espírita, é maravilhoso, é santo. Não pergunte se ele é santo em casa, que já sabe a resposta. Deveria ser lá e cá. Então é fácil ser um santinho na casa espírita, que todo mundo é amigo e tal. O problema é lá, quando chega em casa, de volta, com os problemas que uma casa tem, com os problemas que eu projetei para o meu atual momento, criação minha, a cada um segundo as suas obras. Então não estou vivenciando a obra de ninguém, mas a minha própria criação. Continua, tornando-se, lógico, se eu pratico diariamente, no meu dia a dia em casa, na sociedade, onde quer que seja, na casa espírita também, esses ensinos diários, ele continua, tornando-se uma viga robusta, olha o termo, uma viga robusta na sustentação dos princípios doutrinários. Então o espírita precisa vivenciar o espiritismo, ser um núcleo de ações edificantes, tornar-se uma viga de sustentação da nossa doutrina, não só no falar, mas e principalmente no realizar. Continuam dizendo a nós os espíritos, o espírita deve manter-se como célula sadia no trabalho de recuperação do organismo social do qual participa. Nós sabemos que a sociedade nossa ainda é uma sociedade desequilibrada, mas se eu faço parte dessa sociedade, é porque eu sou equilibrado? Se fosse, não estaria nela, estaria em outra. É esta que eu preciso vivenciar para aprender a me equilibrar. Sem me deixar contaminar com o mal do meu próximo, as atitudes desequilibradas, errôneas, desrespeitosas do meu semelhante. Ao contrário, eu preciso ser essa célula sadia num organismo adoentado. O espírita, dizem os espíritos, precisa trabalhar incessantemente na implantação e manutenção da paz, da disciplina, da ordem, do respeito, e vai embora. Não só implantar, mas sustentar. Uma coisa é fácil a gente começar um trabalho, mas e depois, se larga-se aqui pela metade, dá muito trabalho, né? Uma boa ação no começo, né? Bom dia, outro não responde, bom dia, não responde, aí chega uma hora que eu já acho que ele não vai responder nunca, eu também não vou mais dar bom dia. Eu preciso sustentar isso. Afinal de contas, o meu bom dia depende dele responder. E se ele não quiser me responder? É um direito dele. Ele tem que pensar como eu. Não. Eu já estou querendo barganhar. Eu dou, mas tem que me dar de volta. Mas na mídia social a gente vê tanta coisa. Se manda essa oração, me devolve, hein? Cobrando. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar. Sem visar nada em troca. Esse é o dar.
Dá esperando retribuição, aí não, aí tem barganha. É dando que se recebe, disse Francisco de Assis. E eu já contei tantas vezes tudo que é lugar, porque e os espíritos estão vendo aqui, não posso mentir. Eu desmentia isso. Era dar para virar, está pensando que não. Então, um dia disse assim, para mim, porque essa nunca entrou na minha cabeça. Quer dizer, nunca tinha entrado. Agora eu já sei que é assim. É dando que se recebe. Se eu der isso aqui, eu vou ficar sem. Vou receber o quê? Era assim que eu pensava. E um dia, estudando, lendo, cheguei a algum espírito amigo, me disse, Francisco, é assim a coisa, faz para você ver. Eu disse, eu vou fazer. Eu tenho certeza que não é assim? E fui fazer. Mas havia uma exigência. Faça sem querer nada em troca, porque se fizer querer em troca, não vai receber mesmo. Eu não vou querer nada em troca, eu vou desmentir isso. E fiz, porque eu era assim. Quebrei a cara. Posso dizer aqui na presença desses espíritos, sabem que é verdade. Consegui coisas que me emocionam até falando agora. É dando que se recebe, sim. Hoje digo isto e confirmo, porque encarei. Eu ia desmentir e fui desmentido. É assim, é dando que se recebe. Dê. Não cobre, não espere. Se você não receber agora, porque às vezes a gente ora e nada se resolve, a gente diz, puxa, quanto mais eu oro, não resolve nada. Deus, mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Tem gente que fala assim, né? Rezo e nada dá certo. Calma. Se o bem-estar ainda não chegou, ele está a caminho. Se eu estou orando e não está dando certo, é que tem coisas lá atrás, de dívidas que eu nem sei, que estão sendo quitadas por essas orações, por essas atitudes nobres. Mas ela vem a caminho. Quando não tiver mais dívida nenhuma, ela chega pura para a gente. Então não deixemos de fazer o bem, porque os resultados não são aqueles que nós esperamos. Façamos o bem sempre. Bem será, como disse Chico, nosso advogado onde quer que nós estejamos. O Espiritismo segue nos dizendo, demonstrar sua fé raciocinada no combate ao pessimismo, ao desespero, à revolta, evitando o fanatismo. O espírita fanático, conta outra, né? Não tem graça nenhum. Porque você é católico e você não sabe nada. Não sabe nada. Mas ele sabe muito mais do que eu. Vivencia o cristianismo melhor que eu, que tenho todas as explicações do cristianismo. Através da doutrina espírita. Então, nada de fanatismo com espírita. Espírita não pode ser fanático. Se agora alguém me disser que você é seguidor do demônio, eu não fico chateado nem nada. Quem mais falou isso que eu para os outros? E que me chame de seguidor do demônio. Paciência, ele entende assim, eu também entendia. Vamos jogar pedra agora nos outros. Não é? Então, se alguém falar isso para vocês, ore por ele, é nosso irmão. Nosso irmão. Não é nenhum estranho. Tem alguém que diz assim, minha família é fulano, beltrano, sogra não é família. Quem disse? Explica por que não é. Sogra ou outro qualquer é muito mais que família, é seu irmão. Ouviu isto? Seu irmão. Como não é família? Você pode não entender assim agora, mas é. O espírita deve espalhar à sua volta os valores nobres da esperança, da confiança, do otimismo e da certeza nas promessas de Jesus contidas em seu Evangelho libertador. Uma delas,
quando ele nos disse: estarei convosco até o final dos tempos. Não só até agora, hoje, Francisco, porque amanhã já não estou mais contigo. Mas eu que não estou com ele. Jesus estará conosco até o final dos tempos, quando a gente não precisar mais de ajuda. Esse mestre já nos diz tantas vezes, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E nós não demos ainda atenção a isto. Espírito e vida. E a gente se apega, eu sou assim, sou assado por um motivo ou por outro, às tentações do mundo. Mas as tentações do mundo, será que eu posso culpar as tentações do mundo pelos meus fracassos, pelos meus deslizes? Os espíritos não entendem assim. Na questão 911 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou essa questão aos imortais. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, como é que eu vou vencer uma paixão dessa? E os imortais respondem a nós, através de Kardec. Olhem esta resposta. Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Não quer, não. É só nos lábios. Todo mundo vê. Eu quero, sim, quero seguir o Cristo na frente de vocês. Virei ali a esquina, vou procurar Mamon, companheiro de sempre. Então, mas a vontade só lhes está nos lábios. Segue a resposta. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não sejam como querem. Se não der, tudo bem, estou satisfeito. Se estivesse me incomodando, eu queria sair. Quando o homem, ouçam isto, quando o homem crer que não pode vencer suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Vamos culpar paixões agora. Quando o homem crê que não pode vencer suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência de sua inferioridade. Então, inferior sou eu. Passar em tal lugar, ver alguma coisa que me chama a atenção, lá vai o Francisco. Jesus que siga o caminho dele, eu vou para cá. Segue ainda a resposta. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Essas paixões. Então, quem compreende sua natureza espiritual, procura reprimi-las. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, esse já está um pouquinho mais disposto a se transformar, a se modificar. Então, não adianta dizer que quero sem, no fundo, querer. Se eu me comprazo com alguma coisa, não estou querendo outra. Não há paixões irresistíveis. Não há. Alguém que gosta de beber, passa num bar, uma cervejinha, está quente, fica doidinho, né? Outro passa ali, não quer saber de cerveja, coisa nenhuma. A intenção dele já é outra. Né? Cada um tem o seu problema maior. Vamos seguir. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos de Evangelho. A benfeitora pediu, vai de Evangelho. O Evangelho é o remédio para todos os nossos males, todos sem exceção. No capítulo 9, item 10, nós vamos encontrar: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso.
de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existia para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Então, dizer que eu não venço minhas más tendências, né, as minhas tentações, porque são irresistíveis, não tem cabimento algum. Deveria eu ter vergonha de falar isso. Olha, eu realmente não tenho vontade, ainda não tive. Seria muito mais honesto. Quando eu digo que não posso, eu estou incluindo meu anjo de guarda, que tem lutado assim, os bons espíritos, tudo. E quem não quer sou eu. No livro da Esperança, a psicografia do querido Chico Xavier, e onde estiver Chico Jesus, nesta hora, abrace-o por tudo que ele nos deixou de bom. Chico recebeu do nosso Emmanuel, da mesma forma Jesus envolve o nosso Emmanuel, onde quer que ele se encontre, encarnado ou desencarnado, ser com ele. Diz lá no livro Culto Espírita, aliás, desculpe, no livro da Esperança, o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Vou repetir. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Então, o espiritismo é isso. O espiritismo não é o espírita. O espiritismo é o caminho, o remédio pelo qual o espírita deve caminhar para se curar. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 51, há uma página bela. Lá no final já, eu vou até pular essa página, porque palestra para passar da hora tem que ser de Valdo Franco, né? Haroldo Dutra, essa gente. Carmen Silveira, Paulo Jorge, Marcelo Turra, esse pessoal. Aí a gente fica aqui até meia-noite, mas Francisco Rebosa, né? Dá um tempo, ninguém merece. Mas eu vou pedir perdão para vocês para ler uma página, não dá para mim falar. Encerrando o nosso encontro desta noite. O título é Consciência Espírita, e está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 7. Chico Xavier, através do irmão X. Vou ler para vocês. Vai dar tempo, vamos lá. Olhei para o relógio aqui, ele está ali na frente. Consciência Espírita é o título da página. Irmão X vai dizer através do nosso Chico. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritos desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever declarando que não agiu entre os homens como deveria. Ciclano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que nossos confrades tornaram do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais eternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação de... Espera aí que eu pulei a página.
tanta interpretação dos ensinos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoa de fé mais favorecida de raciocínio ante o problema da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais, a favor de tantos irmãos da terra detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que necessitaria o livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite impressionado com um sonho de Lutero de que tomara notícias. O grande reformador em seu tempo acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se com gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Allan Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores de Roma, de certo padeceram nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje, internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan, antes, todavia, que anunciasse nova pergunta. O mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram precioso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então, dize-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos
em precaução me cortam a alma. E o orientador esclareceu imperturbável: temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis, de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo é fácil perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com os ideais dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, muita paz.